Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical deste próximo domingo, a lição de número 7, a salvação pela graça. Visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também ali uma mensagem de introdução à nossa lição de hoje. Nós não merecíamos, mas Deus nos amou de tal maneira. Foi o que Jesus Cristo disse a Nicodemos, quando falava do novo nascimento, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho amado, o seu Filho Jesus Cristo, para que morresse pelos nossos pecados. A leitura de segunda-feira está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e o versículo 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, ou não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que a salvação, ela é uma dádiva de Deus, e que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se através das obras o homem alcança a salvação, que valor tem o sacrifício de Cristo? Qual o sacrifício, qual o valor do sacrifício de Jesus Cristo, se a salvação viesse, se o homem alcançasse a salvação através das obras? O que é salvação pela graça? A salvação pela graça é a forma como Deus nos livra da condenação do pecado. Nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos sermos chamados filho de Deus, nós não merecíamos sermos livres da condenação, mas pela graça Deus nos livra da condenação do pecado. Graça é, não merecemos salvação e a temos sem termos que pagar. Então graça é isso, nós não merecemos salvação e nós a temos agora, porque Deus nos amou de tal maneira, porque Deus nos concedeu esta graça, esta dádiva de sermos salvos, e agora nós a temos sem termos que pagar. Jesus pagou com o seu sangue todos os nossos pecados. A nossa salvação, ela custou preço de sangue. Não foi com prata e não foi com o ouro que nós fomos comprados, mas nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, o sangue de Cristo foi derramado e os nossos pecados foram perdoados. Então Jesus pagou com seu sangue os nossos pecados. Deus Pai, pela sua graça, agora Ele oferece ao homem salvação de graça. Não precisamos pagar por nossos pecados. Não é necessário que você pague pelos seus pecados. Não é necessário e também não há como Deus aceitar um pagamento em riquezas da terra, em ouro, em prata, em dinheiro, em obras, pela salvação, para pagar seus pecados. Não precisamos disso. O preço do pecado é a vida eterna
separada de Deus. Então, para termos a salvação, precisamos ter os nossos pecados perdoados. Para termos os nossos pecados perdoados, precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário por nós. Precisamos reconhecer que o seu sangue pagou os nossos pecados e termos fé nisso. O preço do pecado é a vida eterna separada de Deus. Então esse é o preço do pecado, conforme Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O homem por si só não paga por seus pecados, ele fica livre da condenação. Então, por si só, não há como eu pagar pelos meus pecados. Eu não posso pagar os meus pecados com obras. Eu não posso pagar os meus pecados com ouro, com prata. Não, porque Jesus já pagou por mim. E o que eu preciso fazer então é reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Então, não vem das obras. A salvação, ela não vem das obras. O homem pecador não podia morrer pelos pecados de outros. O homem pecador não podia morrer pelos pecados de outros. Deus enviou Jesus. Jesus que não tinha nenhum pecado. Como homem, Deus o reencarnou como homem, e agora este homem, ele não tinha nenhum pecado, e ele morreu em nosso lugar. Aí sim, os nossos pecados foram perdoados. Romanos 3, 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, sendo justificados gratuitamente, por quê? Pela sua graça. Então fomos justificados pela graça de Deus, pelo favor que Deus prestou a nós. Nós não merecíamos, mas Ele fez isso por nós. Então, pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Cristo remiu, Cristo tirou, Cristo apagou os nossos pecados com a sua morte na cruz do Calvário. Na cruz, Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Veja aqui, em sua graça, Deus oferece a salvação a todos. Em sua graça, Deus oferece salvação para todas as pessoas. Pessoas boas não são favorecidas e pessoas ruins não são desprezadas. As boas não são favorecidas e as ruins não são desprezadas. Por quê? Porque Deus oferece salvação a todas as pessoas. Em relação a Deus, todas as pessoas estão na mesma situação se não se converterem a Cristo. Todas as pessoas estão na mesma situação se não reconhecerem o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Sem nenhum custo, todos recebem a mesma oferta de Deus. Tanto as pessoas boas quanto as pessoas ruins, eles recebem a oferta de Deus. Qual a oferta de Deus? Reconhecer o sacrifício de Jesus e aceitá-lo pela fé. Ele oferece Jesus Cristo, seu Filho, a todas as pessoas. Agora, o que as pessoas precisam fazer? Continuar no pecado? De forma nenhuma.
é necessário reconhecer o sacrifício de Cristo e aceitá-lo pela fé. Se Jesus fez todo o trabalho por nós, não há nenhum motivo para sentirmos superior aos outros. Jesus fez tudo por nós. Todo o trabalho Ele fez por nós. Então, que motivo nós temos agora de nos sentirmos superiores às outras pessoas? Nossas obras não nos salvam. Elas são imperfeitas. Por isso, as obras não salvam. Porque as nossas obras, as obras dos homens, são imperfeitas e não podem pagar pela salvação. Jesus veio para nos dar uma nova vida. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Há muitas pessoas que acham, bom, já que quanto mais pecado, mais graça, então vou continuar no pecado? Não, Paulo está dizendo, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem é salvo pela graça deve viver uma vida diferente. Se você é salvo pela graça, você deve viver uma vida diferente, uma vida nova em Cristo Jesus. Se você veio a Cristo, não é para você ficar como você veio, como estás, não. É necessário você mudar de vida. Alguém pode continuar no pecado sem mudar de vida? Será que alguém pode continuar no pecado sem mudar de vida? Quem pensa assim, porque a salvação é pela graça, não entendeu ainda o que é salvação. Então, quem pensa que continuando no pecado eu tenho a graça de Deus, né? Quem pensa dessa forma, de continuar no pecado depois mesmo que volta para Cristo, então ele não entendeu ainda o que é salvação. Porque a salvação, ela é o quê? Mudança de vida. Ela é o quê? Nova vida em Cristo Jesus. Você veio aos pés de Cristo e agora a sua vida é uma outra vida, é diferente. A leitura de terça-feira está em Romanos capítulo 4 e o versículo de número 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a ressurreição de Cristo, o triunfo da graça sobre a morte e o pecado, ou seja, a graça triunfou sobre a morte, a graça triunfou sobre o pecado. Jesus venceu a morte. Somente aquele que criou a vida poderia ressuscitar da morte. Somente aquele que criou a vida poderia ressuscitar da morte. Ao ressuscitar, quando Cristo ressuscitou dos mortos, Deus nos faz lembrar de sua absoluta soberania sobre a morte e a vida, porque Ele é o dono de todas as coisas. Foi Ele quem criou a vida. Ana, quando cantava adorando a Deus pelo milagre que havia acontecido na vida dela, ela disse que Deus é quem dá a vida, mas é aquele também que tira a vida. Então, ao ressuscitar Cristo dos mortos, Jesus está lembrando os homens
sua absoluta soberania sobre a morte e a vida, ao contrário de outras religiões. Só o cristianismo tem um fundador que promete ressuscitar dos mortos para a vida eterna aqueles que o seguem. As outras religiões têm os seus fundadores. Buda, Confúcio, Maomé e outros fundadores de outras religiões, eles não prometeram vida eterna aos seus seguidores. Eles não prometeram ressuscitar os seus seguidores dos mortos para viver uma vida feliz, para viver uma vida eterna. Mas Jesus não. Jesus, ao contrário dessas religiões, Jesus prometeu nos dar vida e vida com abundância. Jesus prometeu, Ele é a vida eterna. Em João 17,3 ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. A segurança que de fato viveremos eternamente no céu é a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou e garantiu para todos aqueles que o seguem fielmente que também iriam e vão ressuscitar assim como ele ressuscitou. Jesus Cristo não está morto, Jesus está vivo, ele ressuscitou. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse estar conosco aqui na terra e depois para sempre, eternamente no céu. Então Jesus Cristo está vivo. As falsas religiões, elas foram fundadas por homens ou profetas, cujo o fim deles foi o túmulo. Morreu, colocou no túmulo e acabou. Nenhum desses fundadores ressuscitaram. Nenhum profeta ressuscitou. Mesmo aqueles profetas que falaram em nome do Senhor. Mesmo aqueles profetas que foram enviados por Deus. Morreram e lá estão os seus restos mortais. Mas Jesus não é um profeta, Jesus é Deus. Ele ressuscitou dentre os mortos e garantiu aos seus fiéis que todos que o seguissem fielmente também ressuscitaria. Mas os demais homens foram para o túmulo e ali encerrou-se. Os cristãos se confortam com o fato de que Deus se tornou homem, morreu pelos nossos pecados, foi morto e ressuscitou no terceiro dia. O túmulo não impediu que Jesus saísse vivo. O túmulo não impediu que Jesus saísse vivo, porque Jesus ressuscitou. Ele é Espírito. Como o túmulo impediria que Jesus saísse? O túmulo não impediu. Ele está vivo e está assentado à direita do Pai, lá no céu. A igreja viva tem uma cabeça viva. A igreja viva tem um cabeça vivo. A igreja se alegra porque Jesus Cristo garantiu para nós a vida eterna. Garantiu para nós que nós estaríamos no céu juntamente com Ele. Para isso, nós precisamos crer no Senhor, confiar no Senhor e ter fé nele. Vamos ver aqui uma lista. Paulo fez uma lista. A lista que Paulo faz se a ressurreição não tivesse ocorrido.
o que aconteceria, ou o que estava acontecendo, se a ressurreição de Cristo não houvesse ocorrido. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo deixa aqui uma lista. Ele disse que pregar sobre Cristo seria em vão se Jesus não tivesse ressuscitado. Seria em vão eu estar aqui falando de Jesus. Seria em vão você pregar o nome de Jesus. Seria em vão nós ensinarmos as doutrinas de Jesus Cristo. Então, pregar sobre Cristo seria em vão se a ressurreição não tivesse ocorrido. A fé em Cristo também seria em vão. A nossa fé em Cristo, para quê? Se ele não ressuscitou, ter fé em uma pessoa que está morta, ter fé em uma pessoa, em alguém que já morreu, ou alguém que nem existiu, e que o homem faz ideia de um Deus, ter fé em um Deus que não fala, em um Deus que não ouve, em um Deus que não se move, em um Deus que não anda, em um Deus que fica parado. Para que ter fé em um Deus assim? A fé em Cristo seria em vão se a ressurreição não tivesse ocorrido, se Cristo não tivesse ressuscitado. Outra coisa, todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam pregadores mentirosos. Estávamos mentindo sobre a ressurreição de Cristo. Estávamos mentindo quando nós dirigíssemos as pessoas e anunciássemos Jesus Cristo e a salvação. Estaríamos enganando o povo ao ensinarmos sobre Jesus Cristo e os seus ensinos. Ninguém também poderia ser redimido do pecado. Todos os homens ainda estavam devedores dos seus pecados, porque não havia redenção. Vivemos e fazemos parte dos redimidos de Cristo, porque Jesus ressuscitou. Outra coisa interessante, todos os cristãos morreriam e morreriam sem salvação, enquanto vivos seriam os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou. Que alegria, né? Falarmos essa lista às vezes nos dá uma tristeza, mas ficamos alegres agora, porque de fato Cristo ressuscitou e Ele é as primícias dos que dormem e nos garante também a ressurreição para a vida eterna. A canção do triunfo, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão era ou é ainda, né, uma vara com uma ponta de metal, uma ponta de ferro em si, uma ponta rígida, né? Rígida. E essa ponta, essa vara servia e até hoje serve para disciplinar principalmente os bois, principalmente o gado, né? Quando vai ali cravando aquela ponta nos bois. Então, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele nos lembra que por sabermos que vamos ser ressuscitados a uma nova vida. Então aqui ele está lembrando, Paulo está lembrando, que por sabermos que vamos ser ressuscitados a uma nova vida, podemos sofrer perigos, podemos sofrer perseguições, mas pela ressurreição em Cristo, vamos fazer uma troca. Através da ressurreição de Cristo, fazemos uma troca.
Trocamos a vida terrena quando nós morremos. Deixamos a vida terrena e agora vamos viver uma vida eterna com Cristo. Se o homem morre em Cristo, deixa a vida terrena e passa e vai viver uma vida eterna com Cristo. A ressurreição é a vitória triunfante e gloriosa para todo crente que está em Cristo Jesus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, e o versículo 14 é a leitura de quarta-feira. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Então, a graça de Deus transborda em nós. Que alegria! Esta graça, ela transborda na minha vida, transborda na sua vida, porque nós a temos. É o favor de Deus para nós, é a salvação que nós não merecíamos e está no nosso interior. Quando a graça de Deus é abundante em nós. Quando a graça de Deus ela é abundante em nós. Atos 4:33 diz aqui: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Mas por que tinham neles abundante graça? Porque eles davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor. Quando a graça de Deus é abundante em nós, quando estamos firmes na palavra de Deus, quando você se firma na palavra, quando você não se desvia da palavra, quando você está firme na palavra de Deus, a graça de Deus ela é abundante na sua vida. Você não tira os olhos da palavra, você quer praticar a palavra, você quer viver a palavra, você quer obedecer a palavra, e então a graça de Deus é abundante em sua vida, e você, se esforçando, você consegue viver na prática da palavra de Deus. Quando vivemos em comunhão com Deus, que é maravilha termos comunhão com Deus, que maravilha podermos chamar Deus de Pai. Agora nós podemos chamar Deus de Pai. Ele é o nosso Pai e nós o chamamos Pai. Nos abençoa, Pai, nos ajuda. Então, por quê? Porque estamos em comunhão com Ele. Quando você está em comunhão com Deus, você pode chamá-lo de Pai. Você pode apresentar a Ele os seus problemas, dizendo: o Senhor é maior, os meus problemas são pequenos, mas o Senhor é grande para resolvê-los. Quando a graça de Deus é abundante em nós, quando a nossa adoração é verdadeira, e existe adoração falsa? Sim, existe adoração que os homens fazem, que são adorações com interesses próprios, mas não está voltada para Deus. Adorações que não são verdadeiras, são adorações com interesses para o homem, com interesse com outros interesses, mas não com o interesse de adorar o Deus verdadeiro. Então, quando a nossa adoração é verdadeira, a graça de Deus é abundante na nossa vida. Quando pautamos nossa vida no temor a Deus, você tem pautado ou você tem colocado a sua vida para viver no temor de Deus? Ter temor de Deus não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus, é honrar a Deus, é ter Ele na sua vida. A cada passo, a cada momento, a cada instante,
você ter ele ali consigo. Então, quando a graça de Deus é abundante, assim a graça de Deus é abundante em nós e somos então o quê? Simpáticos aos olhos do povo. Então, quando você tem a graça de Deus, quando a graça de Deus é abundante na sua vida, quando a graça de Deus é abundante na minha vida, as pessoas olham para nós e elas vão ver o quê? Elas vão ver Deus na sua vida. Abundante graça na perseguição, mas que coisa! Graça na perseguição. Eu sendo perseguido agora e ter a graça. Os líderes da igreja primitiva, eles estavam sendo presos, açoitados e perseguidos, mas a graça de Deus era sobre eles, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio aos açoites e às surras que eles tomavam ali no meio das ruas, sofrendo, eles apanhavam, mas a graça de Deus estava na vida deles, não porque eles eram surrados, eles eram perseguidos, eles eram açoitados, não eram porque eles eram perturbadores da ordem social, não, mas porque eles eram pregadores do Evangelho. Eles pregavam o Evangelho com poder, eles pregavam o Evangelho, falavam a verdade sobre Jesus Cristo, e daí, por causa disso, eles o prendiam, porque eles falavam contra o pecado da sociedade, eles falavam contra o pecado do homem. Veja que João Batista condenou o pecado de Herodes, dizendo: Herodes, não é lícito você ter relações sexuais com a mulher do seu irmão Filipe. Herodes então prendeu João Batista, poderia ter já degolado ele, mas ele prendeu porque sabia que João Batista estava falando a verdade. Mas logo em seguida Herodias pediu então que Herodes tirasse a cabeça de João Batista. Por quê? Porque João Batista pregava o Evangelho. O Evangelho são novas notícias, são boas novas de salvação. E quando falamos de salvação, falamos contra o pecado. Então, eles eram perseguidos, açoitados, surrados, presos, não porque eram perturbadores da ordem social, mas porque eles pregavam o Evangelho. Continue pregando o Evangelho, meu irmão. E se você sofrer, a graça de Deus será abundante na sua vida. Se as perseguições vierem, a graça de Deus será abundante na sua vida. Se as lutas vierem, a graça de Deus será abundante na sua vida, porque você está passando tudo isso pela causa de Cristo. Então, uma igreja fiel e santa sempre incomodará a sociedade sob o pecado e despertará a fúria do mundo, mas nunca esta igreja deixará de viver sob a abundante graça de Deus. Uma igreja fiel, uma igreja santa, uma igreja que prega a verdade, que fala contra o pecado da humanidade, sempre vai incomodar as pessoas que estão em pecado e querem satisfazerem a sua carne, querem satisfazerem os seus prazeres imorais, querem viverem no pecado, querem praticar as obras da carne. E a igreja santa, a igreja fiel, falando contra o pecado, vai incomodar a sociedade, ela incomoda as pessoas, e por isso a igreja é sempre perseguida, porque fala contra o pecado do homem. Mas nunca
esta igreja deixará de viver sob abundante graça. Sempre vai ter graça, porque o Senhor não vai deixar faltar graça, porque é uma igreja fiel e fala a verdade, e a graça sempre sendo derramada na vida desta pessoa, ou na vida da igreja. Então, a abundante graça é demonstrada no bom testemunho do Evangelho, quando você dá bom testemunho do Evangelho, não é? Aí a graça é sobre você, na fervorosa oração e na visível generosidade que você tem, que você faz, que você presta, não para ter salvação, mas porque você tem a graça de Deus na vida, porque você tem salvação, então você demonstra no bom testemunho do Evangelho. As pessoas olham e dizem, realmente este homem, este jovem, esta mulher dá um testemunho de Deus na vida. A graça de Deus será sobre a sua vida. Atos capítulo 15, versículos 10 e o versículo 11, mas vamos ler só o 11. Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Somente pela graça somos salvos. Só pela graça nós alcançamos a salvação. Os esforços humanos para serem salvos sempre serão em vão. Esforços humanos para alcançar a salvação. Que tristeza! Quantos crentes se esforçando para fazer coisas, para se apresentar, para se aparecer, para se mostrar ao pastor da igreja, para mostrar aos outros crentes que ele faz, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele não deixa de fazer, se esforçando por isso, sem nenhum interesse pela salvação. Muitos fazem isso porque tem Cristo, porque é salvo e porque gosta de fazer a obra de Deus, mas muitos fazem achando que os seus esforços vão garantir sua salvação. Há cristãos que acreditam mais em seus esforços, acreditam mais naquilo que ele está fazendo para serem salvos do que no sacrifício de Cristo. Ele acredita mais naquilo que ele faz, porque o sacrifício de Cristo para ele parece não ter nenhum valor. Mas o que ele faz, sim. De fato, é mais fácil sacrificar do que obedecer. Claro, é mais fácil você sacrificar. É mais fácil deixar os cabelos ficarem bem grandes, vestir uma roupa bem grande. É fácil o homem se aparecer diante da sociedade e mostrar, não, eu vou viver uma vida assim, dessa forma. Todos vão olhar para mim e vão dizer que aquela pessoa é crente, ela se veste assim, ela age assim, ela faz assim, mas no seu interior, a sua vida interior é uma vida de pecado. De fato, é mais fácil sacrificar, é mais fácil esses sacrifícios. Jesus disse para os fariseus, vocês fazem tudo isso para se mostrar aos homens que vocês fazem, mas a vida de vocês é como um sepulcro caiado. É muito lindo por fora. Aqui mesmo em Portugal tem muitos túmulos lindos, túmulos de ouro, túmulos de prata, túmulos maravilhosos, cemitérios maravilhosos, parece até uma cidade muito lindo, mas ali tudo é bonito, tudo é de ouro, tudo é de bronze, tudo é de prata, tudo é muito caro, tudo muito valoroso, mas só por fora, por dentro a podridão. Assim é a vida de muitos crentes na igreja. Por fora
aquela linda aparência de uma ovelha maravilhosa, mas o seu interior está podre de pecado. Reconhecer e valorizar a graça que Deus nos confiou tem sido dificuldades de muitos crentes e por isso preferem sacrificar de algum modo. Claro, sacrificar é mais fácil. Você sacrifica e não precisa obedecer. Obedecer é mais difícil, não é? Mas é através da obediência que herdaremos o reino dos céus. É obedecendo a Deus que valorizamos o sacrifício de Jesus Cristo. É obedecendo a palavra de Deus que a graça abundante do Senhor enche a nossa vida. Somos salvos da condenação eterna pela graça, que é a benevolência de Deus, que nós não merecemos. Então nós somos salvos da condenação eterna pela graça de Deus. A graça salvadora de Deus é mediante a fé no seu Filho Jesus, tá? A graça, olha lá, a graça salvadora de Deus, ela é mediante a fé no seu Filho Jesus. A Escritura diz que a graça, o favor imerecido de Deus, ela é necessária, visto que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Ninguém é justificado diante de Deus pelas obras ou pelas obras da lei. Romanos 3:20. O homem só recebe a graça salvadora de Deus pela fé em Cristo. Aí ele recebe a graça salvadora de Deus na sua vida. Não temos nada em nós mesmos, nada. Não temos nada em nós mesmos que nos faça merecer o dom de Deus. Nada nós podemos fazer. Não há nada na nossa vida. As nossas obras são como trapos de imundícia, disse Isaías. Nada nós temos, nada podemos fazer, nada podemos oferecer para termos a salvação. Nada, nada em nós. Não temos a graça salvadora por conta própria. Romanos 3, 10, 11, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, meus amados, vamos ter a salvação, mas reconhecendo a graça de Deus, obedecendo a palavra de Deus, tendo fé no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Gálatas capítulo 2, versículo 16 é a leitura de sexta-feira. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, mas pela graça. Nenhuma obra meritória garante salvação. Por quê? Porque nós não temos obras, nós não temos gestos, nós não temos palavras, nós não temos nada materialmente que faça nós merecermos e garantir a salvação. Devemos praticar boas obras, não para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Porque você já é salvo, então você pratica as boas obras, mas porque você já tem salvação.
não é para ter salvação. Segundo os ensinos de Paulo, quem justifica o homem é Deus através de seus meios. A saber, qual os meios? A graça, que é o favor imerecível de Deus a nós, o sangue inocente de Jesus Cristo, que foi derramado por nós na cruz do Calvário e pagou para nós a salvação, e a ressurreição de Cristo, que é a vitória de Cristo sobre a morte e nos garante a salvação. Então, segundo os ensinos de Paulo, quem justifica o homem é Deus, através de seus meios. E esses são os meios que Deus justifica o homem: graça, sangue e a ressurreição de Cristo. Portanto, o pecado é justificado pela fé na obra redentora de Cristo. O pecado é justificado pela fé na obra redentora do Senhor Jesus. Deus então, Ele nos justifica pela fé que no Filho Jesus. Tiago ensina que as obras são consequências da fé. Então, Paulo vai ensinar que o pecado é justificado pela fé na obra redentora de Cristo. Tiago ensina que as obras são consequências da fé. Você tem fé e agora então precisa de obras, não é? Se você tem fé, as consequências virão. E quais são essas consequências? As obras. Então, e servem para evidenciar o processo de justificação no homem. Então, as obras que os homens, que você faz e que eu faço pela causa de Cristo, para o reino de Deus, não são para sermos salvos, não, são consequências da fé que você tem em Cristo. Precisa ser consequências da fé, porque se não for consequências da fé, então essas obras são mortas, não valem nada, porque essas obras, sem ter a fé, vão ser mortas. E a fé também, e que tipo de fé é essa que não produz? A fé em Cristo sempre vai produzir as boas obras. Então a fé coopera com as obras, e estas então vão aperfeiçoar a fé. Fé e obras. Então a palavra fé, ela ocorre 244 vezes no Novo Testamento e ocorre com vários significados. Por exemplo, tem a fé comum, que é aquela fé que você sai de casa e sabe que vai chegar no trabalho, né? É aquela fé que você sabe que meio-dia ou 1h da tarde você vai almoçar. A fé comum. Fé como fruto do Espírito. Então você tem o Espírito Santo porque você tem fé. Se você não tivesse fé, você não teria o Espírito Santo. Fé como dom, né, que é uma fé mais avançada. Fé como meio para a salvação. É quando nós temos fé para sermos salvos, né? A fé, ela se você tem fé, e a salvação, ela é por meio da fé. Então, fé como meio para a salvação. Quanto às obras de Deus, que indica o que foi e continua sendo feito por Ele, né? Quanto às obras de Deus, existem as obras de Deus que indica o que foi e continua sendo feito por Ele. As obras da carne e as obras da lei, elas são obras humanas. As obras da carne e as obras da lei são obras humanas como meio de salvação. Então o homem acha, ele acredita que as suas obras humanas são meios de salvação. Aí vem práticas religiosas,
até orações, penitências, sacrifícios, flagelações, a pessoa se bater, né, como se estivesse se surrando, sacrificando o seu corpo, privações, a pessoa viver longe da sociedade, viver lá num canto separado de todos os homens, vou ficar aqui, porque aqui posso ser santo, não tem tecnologia, não tem ninguém aqui, ele se priva para ter salvação. Enclausuramento, filantropia, doações e muitas outras coisas são obras da carne que os homens acreditam que fazendo assim vão ser salvos. O que Paulo diz sobre o assunto? O apóstolo diz que a lei serviu para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A justificação é somente pela fé. A palavra afirma ainda como doutrina que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então a lei serviu para quê? A lei serviu para nos conduzir a Cristo. Porque já que a lei, sob a lei, não poderiam, os nossos pecados não poderiam ser tirados apenas encoberto, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos a Cristo. Então a lei nos conduziu para Cristo, para que pela fé então nós fôssemos justificados. E agora, tendo fé, nós fomos justificados por Deus perante Cristo. Então a justificação é somente pela fé. Isso é o que Paulo está dizendo sobre o assunto da graça. Então a palavra afirma ainda como doutrina que o homem não é justificado pelas obras da lei. E não há como. Mas pela fé em Jesus Cristo. Não é pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, é o que diz em Gálatas 2:16. Paulo afirma claramente que, quanto à salvação pela fé em Cristo, aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Conforme Gálatas 3:10, parte A. Pois a lei considera maldito todos que não permanecem no que está escrito no livro da lei para fazê-las. Eu quero cumprir a lei, fazer a lei, viver a lei. Você consegue? Você consegue? Os homens do Antigo Testamento não conseguiram. Jesus cumpriu a lei. Agora, você consegue? Se você não conseguir, então olha aqui. Pois a lei considera maldito todos que não permanecem no que está escrito no livro da lei para fazê-los. Por isso que a graça é maravilhosa. Por isso que ter fé em Cristo, e Cristo veio para isso, para que nós tivéssemos fé nele. E agora nós somos salvos pela fé, pela graça, não é? Não há discordâncias entre Paulo e Tiago. Veja que Paulo vai falar uma coisa e Tiago vai falar outra, mas não há discordâncias entre eles. Paulo trata da justificação do pecador do ponto de vista de Deus e como um ato perante ele. Tiago trata do mesmo assunto do ponto de vista humano. Então veja, Paulo trata da justificação do pecador do ponto de vista de Deus. Tiago trata do mesmo assunto, mas do ponto de vista humano e como um processo contínuo na vida cristã aqui no mundo. O salvo é cidadão tanto do céu como da terra. Paulo trata da doutrina fundamental da justificação pela fé, através da qual Deus justifica o pecador arrependido.
É disso que Paulo trata. É disso que Paulo trata, dizendo que a justificação pela fé, através da qual Deus justifica o pecador que se arrepende dos seus pecados. O pecador que se entrega arrependido e o Senhor o perdoa porque ele está se arrependendo. O seu arrependimento não é falso, o seu arrependimento é sincero. Tiago trata da mesma doutrina, mas de outro ângulo. O pecador perante o mundo, isto é, o pecador diante do mundo. Então, o pecador diante do mundo, ele vai fazer o quê? Vai produzir obras porque ele tem fé. A fé de Deus está na sua vida, então as obras vão aparecendo, são consequências da sua fé. Então Tiago trata da mesma doutrina, mas de outro ângulo. O pecador perante o mundo, isto é, o lado visível da justificação. Então, o lado visível da justificação são as obras que vêm com consequência da fé que ele tem em Deus. É disso que Tiago está dizendo. Aquilo que o próximo pode ver no crente. Quando o próximo vê, e vê obras verdadeiras, não são obras fingidas como nós falamos anteriormente, mas obras verdadeiras de salvação, obras que são consequência de uma fé genuína, de uma fé verdadeira em Cristo. Agora ela começa, o crente começa a viver dia após dia aqui no mundo. O mundo não pode ver a fé. Você já viu a fé? Eu nunca vi a fé. O mundo não pode ver fé, mas vê o quê? Vê as obras. As obras o mundo vê, mas ele não vê a fé. E é isso que Tiago está dizendo, isto é, a nova vida do crente em Cristo. Isso o mundo vê. O mundo vai ver o quê? A sua nova vida em Cristo Jesus. Então o mundo, ele está olhando para você, seu vizinho, seu parente não crente, seu vizinho não crente, seu colega de trabalho não crente. Eles não lêem a Bíblia, não vão para a igreja, mas ele lê a sua vida. Ele está vendo o seu testemunho. Você é a Bíblia do seu vizinho. Você é a Bíblia do seu colega de trabalho. Então, se você não der um bom testemunho, que Bíblia é essa? Então, o mundo não pode ver a fé, mas vê as obras, isto é, a nova vida que você tem agora em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículos 20 e 21, é a leitura do sábado. Onde havia pecado, a graça de Deus suplantou, superabundou, não é? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou o quê? A graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o pecado se multiplica. O pecado se multiplica como um câncer, vai corroendo a vida espiritual do homem e chega até a morte. Então a graça fala sobre o amor de Deus, que é maior do que o pecado. Nossos pecados são muito grandes, mas a graça de Deus é maior. Por maior que você acha, o meu pecado é muito grande, Deus não perdoa o meu pecado, eu pequei muito, eu não tenho como ser perdoado. Olha, a graça de Deus é maior do que qualquer pecado. Quando Adão pecou, o pecado e a morte entraram no mundo e toda a raça humana ficou corrompida por causa do pecado de Adão.
desde Adão, todos pecaram e nós nos tornamos merecedores de castigo. Adão pecou e agora toda a raça humana merecia o castigo. Por causa do pecado, ficamos então separados de Deus e debaixo da condenação. Isso tudo por causa de Adão. Olha, por causa do pecado ficamos separados de Deus e debaixo da condenação. O pecado multiplica e escraviza o homem. O homem fica escravizado do pecado. E aí eles se acham livres. Não, eu sou livre. Vocês é que são presos. Eu sou livre, eu posso andar nas orgias, eu posso viver a prostituição, ir por onde quero, eu posso beber a bebida que eu quero, eu posso fazer o que eu quero, andar por onde eu quero, eu sou livre. Vocês é que são presos, os crentes, a igreja é que não pode fazer nada. Não, eles estão sendo escravizados pelo pecado. São escravos dos vícios, porque não vive sem isso e sem aquilo. Nós vivemos para Deus. Somos livres deste mundo. Somos livres das práticas pecaminosas do pecado e adoramos a Deus verdadeiramente, porque pela sua graça Ele nos alcançou e agora somos salvos pela fé. Por causa do pecado, Deus deu sua lei a Moisés para mostrar como devemos viver. Essa lei mostrava claramente que todos pecamos. A lei que foi dada a Moisés dizia que todos pecamos e ninguém segue perfeitamente a vontade de Deus. E se ninguém é perfeito, irmãos, se ninguém é perfeito, o que devemos fazer? Sempre estar buscando a perfeição, até Jesus vier para levar a sua igreja, para arrebatar o seu povo, não é? Pela lei conhecemos o pecado. A graça de Deus venceu o poder do pecado. Nós pecamos, mas Deus ainda nos ama. Nós pecamos, mas a graça de Deus é sobre a nossa vida. Ele não quer nos condenar. Não, Ele enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para salvar os homens. Então Ele enviou Jesus que levou o castigo de nossos pecados na cruz do Calvário. Agora, por causa de Jesus, podemos ter uma vida nova, podemos ser nova criatura, podemos nos aproximar de Deus, porque a nossa vida é nova, limpa e livre da condenação do pecado. Por causa de Adão, todos foram condenados, mas por causa de Jesus, todos podemos ser salvos. Por causa de Adão, todos os homens pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio, e ele veio salvar o que se havia perdido. E se Ele veio, agora por causa de Jesus, todos os homens podem alcançar a salvação. Lendo fora do contexto, podemos pensar que devemos pecar mais para receber mais da graça de Deus. Quem é salvo agora vive para fazer a vontade de Deus e não para pecar, não para fazer o que não é da vontade de Deus, mas para fazer o que é da vontade de Deus, se você é um salvo em Cristo Jesus. Não para o pecado. A graça de Deus superabunda, né? Ela superabunda onde o pecado é vencido. Quando você vence o pecado, a graça de Deus é sobre você.
Venceu o outro pecado, mais graça de Deus sobre a sua vida. Venceu o outro pecado, mais graça sobre a sua vida. Então, a graça de Deus sobreabunda onde o pecado é vencido e o bem sempre vai prevalecer. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical e não deixe de visitar o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e ali uma mensagem introdutória do assunto que ali temos postado. Deus abençoe a sua vida e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical.